O Brasil venceu ontem a Coreia do Sul por 4-1 pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 e garantiu classificação à próxima fase do Mundial. A gente vai falar bastante sobre essa partida que aconteceu ontem. Eu estou gravando o vídeo já na terça-feira, dia 6 de dezembro. E também, de alguma maneira, tentar projetar o próximo confronto da seleção brasileira, que vai ser contra a Croácia, a atual vice-campeã do mundo, pela próxima etapa dessa competição. O Brasil ontem tentou reproduzir a sua melhor formação e escalação, não pôde, dado que a primeira partida, que foi aquela em que o Brasil teve a sua melhor performance, já contou com algumas modificações, né, para o que aconteceu no jogo de ontem, especialmente nas laterais. Então o Brasil começou o jogo contra a Sérvia com o Danilo na direita e o Alexandro na esquerda. O Danilo volta para o time, mas o Alexandro, como ainda continua em recuperação, então o Tite preferiu fazer uma outra adequação. Manteve o Éder Militão na lateral direita e o Danilo, que já atuou inclusive pelo lado esquerdo, é que acabou jogando no lugar do Alexandro, né? Então foram as duas únicas modificações em relação ao time que estreou na Copa. Uma modificação de peça, então o Militão não atuou contra a Sérvia e ontem jogou, né? Já vem sendo, inclusive, titular desde a segunda partida. E uma segunda modificação, a inversão do Danilo, né? Que de origem é lateral direito, mas atuou na partida de ontem pelo lado esquerdo. Acho que a vitória, até de alguma maneira fácil, da seleção brasileira, se deve a alguns aspectos. Eu diria que pelo menos um deles relacionado à própria seleção brasileira e um outro que está mais vinculado à atuação da seleção sul-coreana. Quer dizer, os sul-coreanos são treinados pelo Paulo Bento, um técnico português, acreditaram que seria possível encarar o Brasil de igual para igual, né? Num jogo mais aberto, enfim, até de certa forma mais agressivo, subindo as suas linhas de marcação, algo até que me surpreendeu, porque normalmente quando se trata de duas seleções com poderio e com qualidade diferentes, a seleção mais frágil acaba atuando de forma mais defensiva. Não foi o que aconteceu ontem. Então a Coreia apostou alto, acreditou que a vitória sobre Portugal na última rodada da primeira fase poderia lhe dar, de alguma maneira, uma certa confiança para enfrentar o Brasil em cenário muito parecido, mas a Coreia desconsiderou alguns elementos, né? Então a seleção portuguesa não atuou completa na última rodada porque já estava classificada, e o jogo de ontem era um jogo decisivo. Da mesma maneira que a Coreia poderia transformar o fato de que estar nas oitavas de final contra o Brasil já era a grande conquista do futebol sul-coreano, acabou pendendo para o pior lado nessa equação. Então sentiu muito o jogo, o fato de ser um jogo decisivo e de ser um jogo contra a seleção brasileira, que é sempre uma camisa muito pesada. Quer dizer, são 5 títulos mundiais e o Brasil é historicamente conhecido como o país que implementa um bom futebol e a razão pela qual costuma chegar com um certo favoritismo para vencer o torneio. Então, com 40 minutos do primeiro tempo, o Brasil já estava vencendo por 4-0, já tinha definido o confronto, o que também é muito incomum em jogos de Copa do Mundo. Quer dizer, ainda mais numa fase aguda como são as oitavas de final, costumam ser jogos mais truncados, mais equilibrados, mais disputados, mas o Brasil, antes de finalizar o primeiro tempo, já tinha colocado 4 gols de vantagem e resolvido a sua situação nas oitavas de final, que também acaba sendo para a seleção brasileira algo muito positivo, porque vai chegar mais descansada para o jogo das quartas de final, o que pode não ser decisivo, mas é um elemento a mais para uma partida decisiva. E a Coreia, então, não conseguiu
atingiu o Brasil como gostaria, quer dizer, fez ainda ali algumas iniciativas. O Alisson foi acionado pela primeira vez na Copa do Mundo, né, porque o Brasil não tinha sofrido nenhum chute no alvo nos 2 primeiros jogos. No terceiro ele não atuou e ele voltou então para a 4ª partida, o que mostra que o Brasil ainda também não enfrentou nenhuma seleção que pudesse desafiá-la, como provavelmente vai acontecer a partir das semifinais, se o Brasil avançar em cima da Croácia. Então a Coreia ainda teve algumas chances, teve algumas delas inclusive no segundo tempo, quando o Brasil notoriamente já havia baixado o ritmo e estava ali de alguma maneira tentando esperar o tempo passar. Mas no geral, no momento em que o jogo de fato aconteceu, em que aconteceu ali uma dedicação de um time e de outro, o Brasil foi muito superior e fez 4-0 na Coreia do Sul ainda no primeiro tempo. Depois a Coreia acabou diminuindo o placar. Do ponto de vista da seleção brasileira, algumas boas notícias depois de 2 baixas durante a semana, depois do jogo contra Camarões. A volta do Danilo, sempre as voltas dos titulares são notícias muito importantes, porque quanto menos se mexe no time, ainda mais num campeonato de tiro curto, tanto melhor. E o retorno do Neymar, que é o principal jogador da seleção brasileira. O Neymar reúne em torno de si certos extremismos, né? Quer dizer, ou é um endeusamento, ou uma crítica também muito voraz em relação ao que ele faz dentro de campo, e eu diria que não é nem uma coisa nem outra, né? Ainda que algumas críticas possam e devam ser direcionadas a ele, e eu não me eximo de fazer isso, mas se a gente for olhar ali o campo de jogo, o Neymar é o principal jogador da seleção brasileira, ele exerce uma certa liderança em relação aos companheiros, ele é uma liderança técnica e tática também do time. De alguma forma, o outro time, quando enfrenta o Brasil com o Neymar, se comporta de uma maneira diferente também. É como se a saída de um grande jogador de uma seleção encorajasse a outra a tentar coisas que não tentaria se aquela figura proeminente tivesse em campo, né? Isso vale para qualquer seleção, vale para alguém que enfrenta a Argentina sem o Messi, alguém que enfrenta a França sem o Mbappé. E o futebol tem muitas histórias que reúnem enredos como esses, né? Às vezes um jogador de grande qualidade não está fazendo uma partida muito boa, mas o fato dele estar em campo acaba induzindo o outro time a atuar de uma maneira mais conservadora. O Brasil pode perder a Copa com o Neymar, pode ganhar a Copa sem o Neymar. O Brasil já foi eliminado de uma Copa do Mundo sem o Neymar, em 2014, no jogo contra a Alemanha, mas já foi eliminado da Copa também com o Neymar em 2018, a derrota para a Bélgica tinha o Neymar dentro de campo. Mas é claro que quando você tem a possibilidade de reunir os melhores jogadores, a conquista do campeonato fica mais palpável. Então, é importante que o Neymar esteja em campo. Eu até discordei da sua escalação no time titular, achei que ele deveria ir para o jogo mais na condição de reserva, porque compreendia que o Brasil, mesmo sem ele, poderia vencer a Coreia do Sul, e pela elasticidade do placar, ainda no primeiro tempo, acho que seria bem possível, colocando-o durante o jogo, caso a partida tivesse um pouco mais difícil, ou até se ela já tivesse decidida, para que ele pudesse também retomar um certo ritmo de jogo. Então o Tite preferiu a escalação desde o início da partida, o que era sempre um risco, ele poderia voltar a sentir a contusão, poderia ter um contato que é muito do jogo, sem maldade nenhuma, e aliás os sul-coreanos, se tem uma coisa que eles demonstraram foi isso, né? Que não, até em alguns momentos eu percebi um certo cuidado de não entrar em atrito com o Neymar para não contundi-lo. E aí então tê-lo em melhores condições para o jogo das quartas de final, né? Não foi isso que a comissão técnica preferiu, então dá a entender também que de fato ele havia conseguido uma recuperação muito satisfatória, o que fez então com que ele estivesse dentro de campo.
O Brasil, mais uma vez, né, sofreu poucos riscos. Eu não vou nem levar em conta o segundo tempo, porque no segundo tempo baixa concentração, baixa intensidade. Ali também os jogadores de alguma forma já vão se poupando, é do mental também dos atletas que diante de uma partida muito fácil, que é o que acabou sendo, acabem baixando o ritmo, e sofreu alguns riscos no segundo tempo, o que era muito de se esperar. Mas o Brasil fez de novo uma partida muito segura na sua fase defensiva, são só 2 gols em 4 jogos, a seleção brasileira é uma das menos vazadas da Copa do Mundo, o que é muito importante num campeonato de tiro curto, em que 4 dos 7 jogos são eliminatórios. Tomar poucos gols é uma virtude, né? Pode levar todas as seleções que vencem a Copa do Mundo, claro, vencem muitas vezes tendo um ataque muito forte, mas é inevitável que a defesa seja de boa qualidade, né? Seja pouco vazada. E a defesa da seleção brasileira tem sido isso. É claro que num jogo mais parelho, isso tudo pode ser colocado a perder, né? Então o Brasil na última Copa do Mundo chegou às quartas de final para o jogo contra a Bélgica, tendo sofrido apenas 2 gols, e justamente naquele jogo, 2 não, tinha sofrido apenas 1 gol, né? Empatou 1-1 com a Suíça no primeiro jogo, venceu a Costa Rica por 2-0, venceu a Sérvia por 2-0, venceu o México por 2-0, então tinha chegado às quartas de final tendo tomado 1 gol, no jogo contra a Bélgica tomou 2 e foi eliminada, né? Então saiu da Copa com 3 gols, é pouca coisa ainda, mas não conseguiu vencer. E o ataque preocupa, porque também se o ataque não for efetivo, não adianta nada ter uma zaga pouco vazada. A Suíça, aliás, já fez Copas do Mundo com uma zaga muito forte e não avançou das oitavas de final. E o ataque preocupa. Ontem ainda foi um fôlego, né? Então o Brasil havia marcado apenas 3 gols em 3 jogos, fez 2 no primeiro jogo, 1 no segundo, não marcou na terceira partida, e no jogo de ontem fez 4. Então a gente só vai saber se fez 4 porque de fato estava num dia bom, ou se fez 4 gols porque o adversário era muito frágil. Quem vai mostrar isso pra gente serão os próximos jogos, principalmente quando o Brasil enfrentar uma seleção mais tradicional. Não é o caso da Croácia, embora não seja um adversário desprezível. A Croácia, repito, né, é a atual vice-campeã do mundo. É verdade que foi avançando a final em 2018, passando por 3 prorrogações, nas oitavas, nas quartas e na semi. Em 2 delas não conseguiu definir o jogo na prorrogação e precisou disputar por pênaltis a vaga. Ontem contra o Japão já aconteceu isso. A Croácia precisou da disputa de pênaltis para avançar às quartas de final. O Brasil chega como favorito, tem um time melhor, tem um conjunto melhor, tem mais história, né? A camisa pesa mais. A Croácia tem, nos últimos anos, 2 campanhas de destaque. Então foi finalista na Copa de 2018 e foi semifinalista na Copa da França de 98. Chegou então, ficou entre os 4, perdeu a semifinal para a França, de virada inclusive, né? Por pouco a Croácia não foi à final para enfrentar o Brasil. A Croácia tem um bom time, é um time que já está mais envelhecido. Há a sensação de que a Croácia atingiu o seu ápice na Copa do Mundo do ano passado, já não conta com alguns jogadores importantes, como é o caso do Mandzukic, né, que é um centroavante e já não atua mais pela seleção croata em função da idade, e os jogadores de mais destaque já têm também uma idade mais avançada. Muito provavelmente será a última Copa do Mundo para muitos deles, inclusive para o Luka Modric, que é o principal jogador croata, para muitos o maior jogador croata de todos os tempos. O Modric, que fez uma excelente Copa do Mundo de 2018, foi eleito o melhor jogador do mundo ao final daquela temporada, e pode ser um fator de desequilíbrio em prol da Croácia, dada a sua capacidade de fazer a transição da defesa para o ataque e de fazer a Croácia jogar. Então o Modric, ele tem um pouco a função ali, a posição do Paquetá, é um pouco mais recuado do que o Neymar faz na seleção brasileira.
mas o Modric consegue dar velocidade e consegue fazer não só velocidade estando ele com a bola, mas dar velocidade ao conjunto na medida em que consegue encontrar bons passes, né, distribuir muito bem o jogo, e nesse ponto a Croácia é uma seleção respeitável, além também da bola aérea, já que conta com jogadores também de elevada estatura. O Brasil, repito, chega então como favorito para vencer o confronto. O jogo me parece que vai ter ali características muito semelhantes das partidas contra os dois europeus que já enfrentou, a Suíça e a Sérvia. Quer dizer, um jogo muito amarrado, um jogo muito difícil. A Croácia não vai se lançar ao ataque como a Coreia do Sul fez. Então a tendência é que seja um jogo de menos gols, um jogo mais estudado, mais estratégico. Um jogo de paciência também, a não ser que o Brasil consiga fazer um gol no primeiro tempo, que também foi uma virtude do jogo de ontem, porque o Brasil, nas 3 partidas anteriores, não tinha marcado gols no primeiro tempo. Aliás, em um dos jogos, não marcou gol durante a partida toda. O que então poderia até de alguma forma facilitar o trabalho da seleção brasileira ao longo do jogo. Mas a tendência é que a Croácia seja uma seleção conservadora, especule em contra-ataques muito seguros, em bolas alçadas ou em cobranças de falta ou em escanteios, porque a Croácia não tem constrangimento nenhum de levar o jogo para prorrogação ou de conquistar a vaga numa disputa por pênaltis. Quer dizer, a Copa do Mundo de 2018 já provou isso e a primeira partida eliminatória também. Depois do jogo Brasil e Croácia, que vai acontecer na sexta-feira ao meio-dia, horário de Brasília, nós voltamos aqui para fazer análise de como foi esse confronto, projetando a partida da semifinal, caso o Brasil avance contra Holanda ou Argentina. É isso.